O que é que eu posso fazer para aumentar minha remuneração utilizando automação fiscal? Pô, a primeira coisa que eu posso fazer é, eu vou aprender sobre esse assunto, eu vou ficar bom nisso, e eu vou ter uma qualificação tão boa que eu vou conseguir um emprego melhor. Esse é o primeiro nível que eu vejo que você pode utilizar a automação fiscal para aumentar a sua remuneração dentro de uma empresa qualquer ou dentro de um mercado. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa live de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. Nessa série de 10 episódios, nós estamos tratando de assuntos, de desafios, de oportunidades que podem transformar problemas diários da sua vida fiscal tributária em soluções automatizadas. Eu me chamo Sandro Moreno. Eu me chamo Marcos Amorim. E no episódio de hoje, a nossa 10ª live? 10ª e última. 10ª e última. Nós vamos tratar de um assunto, como todas as outras, muito interessante, no seguinte sentido. Como a automação fiscal pode ajudar a aumentar a sua remuneração? Marcão, eu acho que eu posso dizer que isso é inevitável, né, cara? Mas a bola é sua, velho. Perfeito. Assim, é o que a gente sempre vai estar buscando, né? Então, eu costumo dizer que o primeiro interesse de alguém quando vem aqui buscar o conhecimento da automação fiscal é fazer meu trabalho mais rápido. Perfeito. E depois disso, isso também, na verdade, não sei, eu vou ficar meio filosófico, mas vamos lá. A primeira coisa o que esse cara quer? Ele quer ser bem remunerado. Ele quer trabalhar num lugar que ele ganhe bem, que ele seja reconhecido profissionalmente. E quando ele vê a automação fiscal, ele ouve falar de automação fiscal, ele vem conscientemente querendo fazer o trabalho dele de uma forma mais rápida, mas porque ele sabe que isso vai trazer para ele o reconhecimento profissional e a questão da remuneração. Vai tornar ele um profissional mais qualificado. E aí tem um pensamento comum. Cara, primeira coisa, o que é que eu posso fazer para aumentar minha remuneração utilizando a automação fiscal? Pô, a primeira coisa que eu posso fazer é, eu vou aprender sobre esse assunto, eu vou ficar bom nisso, e eu vou ter uma qualificação tão boa que eu vou conseguir um emprego melhor. Esse é o primeiro nível que eu vejo que você pode utilizar a automação fiscal para aumentar a sua remuneração dentro de uma empresa qualquer ou dentro de um mercado. Quer dizer, você alcança aí um diferencial, se você for olhar a massa desse mercado, você alcança um diferencial que te permite acessar outras possibilidades de... É um nível de conhecimento que é raro hoje em dia, que quase ninguém tem. Mas isso ainda é muito raso perto do que você pode ter de possibilidades tendo conhecimento da automação fiscal. Acho que esse é o ponto, né? Normalmente fica muito aquela conversa de faculdade, né? Faça sua graduação, faça sua pós, se diferencie no mercado. E assim, o momento que a gente está hoje, a automação fiscal ela pode proporcionar esse tipo de destaque simplesmente pelo conhecimento que você vai do currículo, né? Tinha antigamente, hoje em dia parou mais, mas antigamente o pessoal me perguntava o seguinte: vai ter certificado cara, existe isso ainda, pelo amor da Semana da Automação Fiscal? E aí eu falava, eu comecei a fazer, vai ter, mas você vai ter que fazer o projeto que está lá na semana. Tiver que executar um projeto, se você fizer o projeto e me entregar ele funcionando, eu te dou um certificado de participação, porque você realmente participou. Ninguém voltou para buscar o certificado. Então, assim, a galera só quer o certificado para mostrar que fez o curso, porque ela acredita que isso qualifica ela. E não é isso que qualifica ela. E aí eu acho que esse é o grande ponto que a gente traz aqui, né? A gente foca muito na questão da execução, da vivência. O cara pega um problema, vai lá e resolve, e mostra que você é capaz de resolver, que tem esses benefícios aqui te esperando. Então, essa coisa da qualificação, embora seja muito legal, mas você aplicar o conhecimento da automação fiscal vai trazer muitas outras oportunidades muito maiores de você aumentar a sua remuneração. Que bom. Marcos, vamos explorar mais um pouquinho aí, cara. Eu sei que o mercado é gigantesco, as possibilidades são... O que você imagina ainda de mais possibilidade de remuneração? Cara? Perfeito. Então, a primeira coisa que a pessoa pensa é isso. Eu vou aprender esse negócio, vou conseguir arranjar um emprego melhor. Exemplo, a gente tem agora aí o mercado de programação que está super aquecido, está sem demanda, sem oferta, né? Tem a demanda muito alta e a oferta está muito baixa, e isso acaba aumentando o salário dos programadores. E aí tem gente que fala, cara, tem programador ganhando 30 mil reais por mês, tem programador ganhando 50.
E aí que o cara pensa, pô, vou aprender a programar porque aí eu vou conseguir uma vaga de emprego dessa. Esse é o primeiro pensamento. Só que, para além disso, aí quando o cara começa realmente a fazer a coisa, ele vê que o buraco é mais embaixo, ele acabou esse negócio aqui, né? Não é tão fácil assim quanto eu imaginei, não. Esse negócio não é para mim, não. Então, quando você entra nesse processo de buscar o conhecimento pelo conhecimento para aumentar o salário, para ganhar dinheiro, normalmente você vai ter um processo mais dolorido. Porque o seu foco não está no que você... na habilidade de desenvolver. Eu chamo de enxergar a vida. Cara, eu quero aprender isso porque eu achei interessante, eu acho que isso aqui é uma ferramenta que pode me ajudar na minha carreira, no meu crescimento profissional, e eu quero aprender esse negócio. É diferente de um cara que, vou fazer isso porque isso aí vai aumentar o salário. Então, são focos diferentes. Sim. O resultado, naturalmente, vai ser diferente também. Mas, uma vez que eu entrei nisso, uma vez que eu comecei a aprender sobre o assunto, eu comecei a gerar resultados, quais são os benefícios que eu consigo ter? Então, a gente está falando especificamente aqui de aumento de remuneração, mas tem outros benefícios também, como, por exemplo, reconhecimento profissional, fazer meu trabalho de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida. Que, querendo ou não, embora não seja um raciocínio direto, mas ajuda a aumentar a remuneração também. É dúvida, cara. Então, se eu trabalho de uma forma mais eficiente, de uma forma mais precisa, isso aumenta o valor que você tem diante das pessoas. As pessoas te percebem com mais valor, né, cara? Te percebem com mais valor. Marcos, eu tenho visto também você ser muito demandado para construir ferramentas, né, cara? Sim. Também é uma... Acho que é uma vertente muito interessante. Tem dois caminhos aí, tá? Normalmente tem a pessoa que vem e que ela já quer algo pronto, porque ela viu um vídeo falando de alguma coisa e ela já quer um negócio para ontem. E tem as pessoas que vêm fazer automação por encomenda. Você tem esses dois mercados. Então, o mercado de prateleira, né, digamos assim, é um mercado que você tende a ter uma remuneração menor. Por outro lado, você tende a ter uma escala maior. Porque você vai criar, a gente inclusive vai entrar nesse mercado agora, a gente está criando uma ferramenta que a gente chama de Futuro Docs, e a gente vai entrar nesse mercado, uma solução pronta, fechada, não tão fechada assim, a gente vai trazer sempre novidades, pelo menos uma vez por mês, mas a gente vai entrar no mercado oferecendo uma ferramenta que resolve um conjunto de problemas da área fiscal e tributária. E aí a cada mês a gente vai trazer uma nova ferramenta para agregar a isso que a gente já tem. Então, isso tem um valor, tem um limite. Eu não posso cobrar, por exemplo, o valor que eu cobro numa automação por encomenda, numa automação pronta. Por outro lado, o que é que eu tenho? Uma possibilidade de escalar. Dependendo de como seja feita a distribuição, né, dessa automação pronta, eu posso ter uma remuneração muito maior do que a da automação por encomenda. Pode ser. Por outro lado, fazendo automação por encomenda, eu consigo cobrar um valor substancialmente maior, né? Entreguei o projeto, eu já tenho um dinheiro ali na minha mão. Não preciso criar estrutura de marketing, de divulgação, distribuição, anúncio, nada disso. Simplesmente vou lá, crio, pego meu dinheiro e acabou. Então, é um caminho bastante válido também. Eu vejo que tem crescido muito, e a gente fez uma live específica para isso, mas acho que faz parte desse contexto aqui também, que é de recuperação de crédito, cara. Isso tem crescido muito e cada vez mais se necessita de ferramentas para isso, né? Perfeito. Aí a gente já entra numa outra situação de mercado, né? Que é a primeira, eu tenho conhecimento de automação, normalmente eu vou começar utilizando esse conhecimento para resolver os meus problemas mais internos. O meu SPED está com erro, o cara está pegando crédito na operação de uso consumo que não deveria estar pegando. Então eu vou resolver esses problemas mais corriqueiros do dia a dia. Mais para frente, começa a cair a ficha de que, eu consigo utilizar esse conhecimento para fazer análises mais profundas sobre o trabalho X que eu estou desenvolvendo. Beleza, isso é algo que é muito legal também. E mais para frente, você vai chegar na conclusão que a gente chegou aqui, que é, se eu ajudar o meu cliente a conseguir aquilo que ele mais deseja, o valor do meu trabalho vai ser ainda maior. E aí, o que é que o meu cliente mais deseja, no nosso caso especificamente, que trabalha com consultoria também? Aumentar a receita, reduzir custo e reduzir risco. Legal. E tem algumas formas de fazer isso. Tem uma forma só. Então, você vai trabalhar, por exemplo, com a hipótese de redução de risco. O cara tomou um auto de infração de 2 milhões e ele precisa resolver isso em 15 dias, em 30 dias. E aí você é chamado para resolver aquele problema.
É uma remuneração muito boa, inclusive você pode ter que o cara está desesperado. Né? E diante de 2 milhões, o cara paga um valor bem interessante para quem vai desenvolver esse trabalho. Então, essa é uma vertente. Foi uma que eu comecei mais ou menos por aí. Foi exatamente o caminho que eu fiz, cara. Eu comecei criando ferramentas para resolver meus problemas no escritório. Comecei a enxergar que dava para fazer análises mais profundas, que não necessariamente tinha a ver com o meu trabalho na contabilidade. E eu comecei a enxergar a possibilidade de utilizar esse conhecimento para prestar consultoria. Sim. Que foi bem no momento que as empresas estavam tendo muito problema com o SPED. Então, em 2012, ali começou, mas quando chegou lá para 2015, 16, 17, tinha muitas, como tem ainda hoje, né? Tinha muitas empresas, muito mais, com problemas de erros de validação mesmo, do PVA. Né? Então, 2015, 16, 17 era isso. Hoje as empresas continuam com problemas de SPED, só que assim, no PVA está tudo lindo, porque os desenvolvedores de software aprenderam a fazer o SPED de uma maneira que não apareça nenhum problema no PVA, que é a referência deles. Sim. Só que, por fora a bela viola, por dentro pão bolorento. Né? É basicamente a situação que está hoje os SPEDs. E o cara só vai se dar conta disso quando ele recebe um auto de infração. Então, eu vi a possibilidade de entrar nesse mercado. Pô, vou ajudar empresas a gerarem o SPED correto, por fora e por dentro. Né? Que passe no PVA, mas que eu faça um processo de auditoria e que eu certifique que todas as notas estão lançadas, que eu não peguei nenhum crédito a maior, que eu não deixei de aproveitar nenhum crédito, nenhum benefício fiscal que eu poderia ter. Então, estou reduzindo o risco desse cara, que é um serviço muito comum, é oferecido por muita gente aí. Depois, eu comecei a enxergar o seguinte, pô, beleza, vamos resolver esse negócio aqui, apaguei esse incêndio. O que é que eu tenho, o que é que eu posso fazer agora? Cara, que tal se a gente gerasse ao invés de você esperar tomar um auto de infração para poder resolver o problema, se a gente fizesse um trabalho para ajustar isso dentro da sua empresa? E é uma outra possibilidade também de aumentar a sua remuneração. Começar a prestar essa consultoria. Porque, cara, praticamente nenhuma empresa tem essa visão de como que deve gerar um SPED corretamente e tal. Para quê? Aí lembrando, a gente tem que estar sempre apoiado nessas 3 vertentes. Aumentar a receita, reduzir custo, reduzir risco. Então, qual vertente que eu estou apoiado aqui? Reduzir risco do cara. Ó, vou te ajudar a reduzir risco, você vai me pagar uma remuneração, eu vou te ajudar a arrumar casa. Isso é uma coisa. Só que, o que é que o meu cliente mais quer? Ele quer aumentar a receita e reduzir custo. Preferência aumentar a receita. Então, como é que eu posso ajudar esse cara a aumentar a receita? Aí tem 2 formas. Que é aumentando a receita mesmo, vendendo mais, que aí não está tanto na minha alçada. Mas eu posso reduzir a carga tributária desse cara, vai fazer ele faturar mais. Eu posso reduzir o custo dele, também vai fazer ele faturar mais. Perfeito. E aí você começa a entrar numa outra situação, outro tipo de consultoria. Que não é aquela coisa de apagar um incêndio, que não é aquela coisa de tratar de trabalhar para o fisco, né, de arrumar questões fiscais e tributárias. Não estou dizendo que isso não é importante, né, tanto é que tem muito consultor por aí fazendo isso. Mas, quando eu começo a ajudar o meu cliente a aumentar a receita e reduzir custo, eu entro num novo patamar e eu consigo, inclusive, cobrar ainda mais. Por quê? Porque eu consigo mostrar para ele, e aí usando a automação fiscal eu vou conseguir fazer de uma forma ainda mais fácil, os números. Eu consigo mostrar para ele o valor que eu posso recuperar para ele nos detalhes, nos produtos. Eu consigo mostrar para ele recuperações de, por exemplo, créditos presumidos que ele poderia ter feito e não fez ao longo dos últimos anos. Eu consigo mostrar para ele economias que ele teria, redução de custo de aquisição de mercadorias. Por exemplo, se ele comprasse simplesmente de um fornecedor diferente, que ia gerar mais crédito para ele. Então, eu consigo ir mostrando para ele cenários que vão otimizar o funcionamento do negócio desse empresário. E aí eu consigo, inclusive, diante desses números, mensurar melhor quanto que eu vou cobrar para esse cara. Um valor que seja justo, não pelo trabalho que eu vou ter, mas pelo resultado que eu vou gerar para ele. Se você for pensar, Marcão, e eu sei que tem muitos contadores pensando dessa forma, cara, eu só vou atender a empresa do Simples Nacional porque tem aqui uma rotina que é gerenciável, mas para mim, que está tudo confortável. Para um cenário desse é uma coisa fabulosa, cara. Sim, e assim, depende muito do apetite da pessoa, né? Eu sempre fui um cara que, se você me dá um problema, eu vou querer resolver. Então eu vou fundo, eu vou aprofundando.
Tem gente que não quer aprofundar tanto. Né? E tem vários níveis, como eu falei. Pô, eu posso criar uma automação, uma soluçãozinha que resolve um problema muito específico. Exemplo, outro dia um cara de São Paulo me procurou, ele estava com um problema. Muita gente, por exemplo, poderia ter criado essa automação para vender. Eu não fiz isso até hoje. Né? Que é uma automação que cruza, pega os dados do SPED e gera a GIA batendo com o que está no SPED. Então ele gerava a GIA, gerava o SPED, transmitia os dois. No outro dia, apareceu o relatório do físico mostrando divergências. Ó, a informação que você botou aqui no SPED está conflitante com o que está na GIA. Corrige aí. E aí o cara tem que se virar, que só vê o CFOP, que o CFOP você é o resto você descubra. Eu estou te dando essa dica aqui de bônus. Ela nem está te dizendo nada, ela está te dando essa dica aqui. Então, pô, tava com esse problema. Não sei quantos meses, acho que mais de um ano, de arquivos com esse tipo de situação. Beleza. Peguei o desafio, fui lá, criei uma ferramenta para ele, que ele joga o SPED, junto com o XML de saída, ele já dá uma analisada ali, deixa tudo equalizado bonitinho, gera os ajustes de apuração do específicos lá de São Paulo, a CAT, alguma coisa, eu não lembro agora. E aí, essa mesma automação tem um botãozinho lá, visitando a desenho da GIA. Você clica lá, seleciona o SPED, ele gera a GIA a partir dos dados do SPED. Vai lá e resolve o problema. Pô, poderia. Agora, por que eu não estou vendendo esse negócio? Né? Não, pô, é um problema muito específico que muita gente tem. Acho que São Paulo é um estado que mais tem empresas no Brasil. PIB é o maior, né, no Brasil. E tem muito escritório de contabilidade que está disposto a comprar uma solução dessa, por exemplo. Ou a pagar uma mensalidade para poder usar essa ferramenta. Deixa isso reservado aí. Vamos botar esse negócio para rodar. Então, deixa eu falar de outro aspecto aqui, cara, que é seus alunos. Como é que eles estão aí de remuneração? Bom, eles têm buscado. Você tem tido alguns feedbacks já? Inclusive, sim, como eu falei, é bem aquilo que está acontecendo comigo. Então, eu comecei no escritório de contabilidade, comecei como estagiário, queria ser contratado. Então, esse conhecimento não é tão avançado quanto a gente tem hoje, era bem mais primitivo, mas foi o suficiente para me fazer ser contratado, para receber 2 propostas de emprego, para sair para outro escritório, para de lá e começar a trabalhar com consultoria, depois eu vim para a internet, enfim. Então, assim, tudo isso que aconteceu comigo, eu consigo enxergar agora, olhando de fora, que foi o que aconteceu com os meus alunos. Interessante isso, porque quando você está ali no olho do furacão, né, você não consegue enxergar que, pô, isso aconteceu comigo também. E aí, de repente, eu vejo. Então, quando eu comecei, eu falava, cara, esse conhecimento aqui é massa, você vai aprender a fazer o trabalho mais rápido. E aí os alunos começaram a implementar, começaram a aplicar, começaram a ter resultados. Professor, consegui criar uma automação que faz não sei o que lá e faz em tantos segundos. Eles ficavam super felizes com isso. E eu também, porque você começa a ver que, cara, é um método replicável. Não é algo que só Marcos consegue fazer e ninguém mais consegue. Não, todo mundo que está aplicando o método está conseguindo fazer. Tem dúvida, tem um problema. Tem suporte, tem plantão de dúvida toda semana, tem mentoria individual. Não é por falta de acompanhamento que você não vai conseguir chegar lá. Você vai se empenhando, você vai conseguir alcançar o resultado. E quando ele alcança o resultado, que nesse caso é criar a automação, né, e ver ela funcionando e resolver um problema de fato, que é a nossa proposta, né, que é transformar um problema da área fiscal tributária numa solução automatizada, o que a gente começa a enxergar? Os efeitos colaterais daquela ação. Os bons efeitos colaterais. Os bons efeitos colaterais. E que efeitos colaterais são esses? O primeiro, ganho de tempo, né, que é o primeiro que aparece. Então, a gente tem um caso, por exemplo, de um escritório de contabilidade, Eduardo Laurentino, dele. E a primeira automação que ele fez foi para ajudar a chefe dele. O chefe tinha lá um processo de apuração de SS, de PIS e COFINS, e ela precisava pegar nota a nota, abrir PDF por PDF para verificar se tinha retenção na nota ou não, para ver se estava batendo com o que estava no sistema. Isso era um processo árduo, era 8 horas, ele fala que eram 8 horas, era um dia inteiro de trabalho só para fazer isso. E ele criou uma automação que resolveu o mesmo problema em 5 minutos. Então, ganho de tempo. E aí, o que aconteceu depois disso? Esse cara recebeu proposta de emprego para sair, tipo assim, o cara que é apaixonado por onde ele trabalha, sabe? Ele ganhou prêmio no final do ano de, tipo, melhor funcionário do ano, ganhou aumento de salário, recebeu proposta para sair do escritório, ele não quer sair de lá. Ele começou com o chefe dele, o cara foi lá, aumentou o salário dele,
E acho que depois teve uma outra proposta e ele foi conversar de novo, cara, eu não consigo mais aumentar seu salário, mas vamos fazer o seguinte. Aí ele deu uma série de benefícios para ele. Vou pagar o investimento que você fez no curso, as automações que você desenvolveu para a gente usar no escritório, eu vou pagar para você, cada uma delas, e eu vou indicar o seu serviço para os nossos clientes. Você vender as automações para os nossos clientes, é o que eu consigo fazer. E ele está lá até hoje, está feliz da vida onde ele trabalha. E tem outros casos. Né? Tem um caso engraçado que dos que eu consegui entrevistar, nenhum mudou de emprego. Nenhum saiu de onde estava e foi para outro lugar. É bem interessante isso. Né? Também isso está começando, né, Marcão? Se você for olhar assim, uma mudança, qualquer ruptura e automação cara. Sim. Ela Mas leva tempo, né? sabe por quê? O que eu percebo também, o que eu vi acontecer foi essas empresas que criarem cargos para esses profissionais. Não, eu digo assim, talvez ainda vai levar um tempo. Você pode ter alunos que possam trilhar como você, abrir isso. Você fundou a escola de automação fiscal. Né? Sim. Vai acontecer, né? Mas assim, eu não tinha sacado isso e agora é uma informação interessante para mim. Por quê? Ou nenhum saiu. Né? Tem uma aluna, Melissa Holtz, que ela é dona do próprio escritório, né? Então ela criou uma ferramenta lá que eles trabalhavam, tinha um processo de importação de XML para dentro do sistema que demorava em torno de 30 horas para fazer todas as empresas. Eu já consigo fazer em torno de 2 minutos o processo todo. Só que ela vai sair do escritório dela, é a dona do negócio. Né? Mas esse sintoma de não sair é interessante porque qual a empresa que quer perder um profissional que tem essa habilidade? Então o que a gente vê como efeito colateral? Aumento do salário do cara, cria um cargo específico para ele dentro da empresa, dá mais liberdade para ele trabalhar. O Eduardo Laurentino, por exemplo, tem dia que ele fala assim, ó, não sei se é o dia da semana, mas assim, hoje eu vou tirar 1 hora, 2 horas para poder estudar. E ele tem essa liberdade dentro do escritório. Eu lembro que eu até brinquei com ele, falei, vem cá, se tu dissesse isso antes de criar essas automações, eu quero, tá querendo trabalhar mais não, não tá querendo ficar aqui não. E hoje ele tem essa liberdade, por quê? Porque a empresa enxerga que, cara, esse cara 2 horas estudando vai me gerar muito resultado. Deixa o cara estudar, véio. Deixa o cara lá. Então, as empresas começam a enxergar esse valor. E talvez esse efeito que eu enxerguei agora, caiu a ficha agora mesmo, conversando com você. Por que o cara não mudou de emprego? Normalmente você está insatisfeito onde você está trabalhando, e aí você começa a procurar outra oportunidade, você encontra, você fala, cara, arranjei um emprego melhor. Tchau, benção, graças a Deus que você vai estar indo embora, valeu. Normalmente é assim que a coisa acontece. Mas observe o que aconteceu com o Eduardo, por exemplo. O cara arranjou uma proposta de emprego, foi lá, conversou, o cara aumentou o salário. Arranjou outra proposta de emprego, cara, pô, não consigo mais aumentar, mas eu vou flexibilizar aqui, vou te dar uns benefícios aqui para você ficar. Pô, por quê? Porque eu não quero perder um profissional que gera tanto resultado assim para mim. Então, para eu não perder esse profissional, aí entra a questão do aumento da remuneração. Eu preciso segurar esse cara aqui dentro, então eu preciso aumentar a remuneração dele. Ou preciso promover. Eu vou fazer alguma coisa para esse cara não sair daqui de dentro. É o padrão que a gente enxerga aqui observando as histórias dos alunos. Então, assim como teve o Eduardo, teve o Rafael Alves, trabalha hoje numa multinacional que tem já deve ter mais de 100 filiais no Brasil todo. O cara chegou, em 2 meses foi promovido. Porque ele chegou lá, criou uma automação que ele e mais 2 colegas demoravam 2 horas para poder fazer o trabalho, e ele sozinho começou a fazer em 5 minutos usando uma automação. Rapidamente esse cara foi promovido. Vamos pegar o exemplo do Francisco. O Francisco é bem interessante porque ele trabalha numa empresa que desenvolve software. Muita gente acha que criar uma automação fiscal é uma concorrência com uma empresa que desenvolve software. Nada a ver. Ele, inclusive, começou a aplicar os conteúdos que a gente ensina aqui no canal do YouTube gratuitamente. Começou a ter resultado com isso. E com isso ele convenceu o chefe dele a pagar o treinamento para ele fazer. Ele fez o treinamento, começou a aplicar os conhecimentos dele dentro da empresa, e ele saiu de atendente de suporte, do cara que atendia o cara, tirava dúvida de como é que usava o sistema, e hoje ele é gerente do suporte que está atuando, criando um projeto para ajudar a empresa a reduzir o tempo de implantação do sistema. Então, fechou o contrato com você, você vai usar meu sistema, eu demoro, sei lá, 60 dias para poder implantar o sistema. Então, vamos desenvolver ferramentas para reduzir isso para 30, por exemplo. Eu não quero estar trabalhando. E era um cara que
ele era atendente de suporte. E hoje ele tem um papel fundamental dentro dessa empresa. E um outro caso... Tem mais, pô? Tem mais casos, tem um cara de casa. Tem até os que eu não conheço, né? Tenho que caçar aí. Mas tem o do Marcos Vinícius Penariol, que ele foi, em termos de aumento de remuneração, que é o que a gente está falando aqui, foi o mais impressionante, porque ele conseguiu ser promovido dentro de um ano 2,5 vezes, como ele fala, né? Eu falei com ele na entrevista, inclusive está aqui no YouTube essa entrevista, e aí como é que é, cara? Eu sempre falo, né, que ter o conhecimento da automação fiscal vai te permitir aumentar a remuneração, ter reconhecimento profissional, ter mais tempo livre. Fala para mim como é que foi para você, se isso realmente aconteceu ou é conversa fiada. Ele fala, não, é verdade para você, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria muito mais tempo. Né? Quando eu trabalhava em escritório, ele veio do escritório para trabalhar numa empresa de recuperação tributária. Uma empresa, inclusive, que tinha um setor de programadores. Né? Ele foi lá, criou, não é só isso, ele criou uma automação que resolvia um problema que o setor de programação tinha 3 anos tentando resolver. Não conseguiu resolver, ele foi lá e resolveu. Em 3 meses, o que um escritório, uma equipe de programação, em 3 anos não conseguiu resolver. Resultado, esse cara foi promovido 2 vezes dentro do espaço de um ano, aí eu perguntando para ele, né? Pô, só esse ano já foi promovido 2 vezes e pelo jeito tá vindo a terceira aí. Por isso que eu falo que é 2,5. Ah, sim. Eu não cheguei a ver o desfecho, acredito que já deve ter sido promovido a terceira. Mas, cara, você ser promovido 2 vezes dentro da mesma empresa no espaço de um ano é algo muito raro disso acontecer. O cara tem que estar muito valorizado, cara. Muito valorizado. Marcos, se você for olhar o próprio mercado as demandas de programação, é absurda a falta de profissionais. E o que você está propondo aqui na escola da automação não é, você não fala, você não está formando programadores, mas é ainda mais específico dentro desse mercado porque ele é voltado para quem está na área fiscal e tributária, né, cara? Perfeito. Que já é um inferno. Então, porque tem muita oportunidade, né, para automação, né? Cara, me fala um pouco dessa oportunidade, né? E aí, não só a remuneração, mas a oportunidade. É muito interessante isso porque, como a gente sabe, no mercado de programação tem salários dezenas de milhares de reais para quem souber programar, for um bom programador, né? Só que dentro a gente poderia tentar equiparar um profissional de programação a um profissional da área fiscal tributária. Não tem esse nível de remuneração ainda. Por quê? Porque é algo que está surgindo. É algo que, de fato, ainda não existe. É algo que a gente está vendo nascer. Mas, o que mais se assemelha ao que não tem um termo ainda para isso, eu vou chamar de resolvedor de problemas, faz, é o cientista de dados, o analista de dados. Que é basicamente o que a gente faz. A gente analisa os dados, só que a gente precisa ter um conhecimento profundo da área fiscal e tributária. E o que é que a gente está vendo? Pessoas que trabalham no escritório de contabilidade com péssimos conhecimentos da área fiscal e tributária, pessoas que atuam dentro de empresas. Eu tive botar felicidade, porque eu vou poder contar isso aqui para vocês, de ver um caso de uma empresa que tinha mais de 1 milhão de faturamento mês, com uma empresa aqui na Bahia, uma filial em Alagoas, uma filial em Sergipe. E a pessoa que emitia a nota fiscal no estado de Alagoas não sabia o que era um CFOP. A gente começou a fazer o trabalho, cara, já era os PED, fiz uma análise aqui, encontrei alguns erros de escrituração, vamos corrigir? Eu preciso que você altere o CFOP. O que é isso? Não sabia o que era o CFOP. E detalhe, era a pessoa responsável por dar entrada nas notas fiscais e por emitir as notas fiscais da empresa. Ela que fazia esses 2 trabalhos. Eu ficava pensando, como é que essa mulher consegue lançar nota fiscal de entrada e emitir nota fiscal de venda se ela não sabe nem o que é um CFOP? E assim, nada contra uma pessoa muito proativa, uma pessoa muito solícita, né, uma pessoa com muita boa vontade, mas ela não tinha um conhecimento técnico da coisa. E é o que a gente está vendo, para onde você olha dentro do mercado, né, de empresa, e todo dia nascendo empresa nova, todo dia tem um novo escritório de contabilidade, e você não tem bons profissionais da área fiscal e tributária, justamente porque, é como você falou, é um inferno. Né? Para quem olha à primeira vista, de fora, é um inferno, é uma bagunça. Cara, como é que faz isso? Toda hora muda a legislação, como é que faz isso? Aí tem uma cliente minha lá de São Paulo,
que ela veio tirar uma dúvida comigo de FAO, Fundo de Combate à Pobreza. Pô, tem Fundo de Combate à Pobreza, mas assim, no meu sistema tem 2 campos, formal e forma onde? Eu falo, peraí que eu vou te explicar como é que funciona essa questão do Fundo de Combate à Pobreza, do DIFAL. E aí eu fui começando a explicar para ela. Mas ela, não, mas eu quero que você more dentro do sistema. Eu falei, não, mas eu não vou te explicar dentro do sistema. Eu vou te explicar o conceito. Quando você entender o conceito, você vai conseguir aplicar isso em qualquer sistema. Porque o sistema tem que se adequar à legislação, ao conceito que eu vou te apresentar. Então, se você entender o conceito, você vai olhar para o sistema e você vai entender como é que faz. Se você for para uma outra empresa, se a empresa mudar de sistema, o que aconteça, você vai olhar para o sistema e você vai saber como é que faz. Você sabe como que a informação tem que sair. Ela foi um pouquinho resistente, mas eu consegui, explicando o conceito. Quando eu terminei de explicar o conceito, ela, agora eu já sei como é que funciona dentro do sistema. Nem preciso abrir para ver. Porque caiu a ficha de como a coisa funcionava. É uma pessoa que está estudando psicologia. E ela está lá parametrizando o sistema para emitir notas fiscais, tributação e tal. Então, é um nível de carência que a gente tem hoje na área fiscal tributária que não está sendo suprido. Talvez se a gente for parar para mensurar, não sei se ele mensurou isso, seja maior do que o déficit que a gente tem de profissionais de programação. Porque você não precisa ter uma formação acadêmica para ser um profissional da área fiscal tributária. Eu, por exemplo, eu não sou contador, mas eu atuo na área fiscal tributária desde 2010. Então, assim, vai exigir um certo esforço da sua parte, primeiro, para buscar esse conhecimento, porque não tem uma regulamentação. Não tem um curso numa faculdade que você vai estudar e vai sair de lá um analista fiscal. Você vai ter que se construir dessa forma. E tem todo tipo de gente por aí ensinando sobre esse assunto. Uns de uma forma mais didática, de uma forma mais clara, outros de uma forma pior. E você ainda tem que dar sorte de pegar um bom professor para que você consiga desmistificar tudo isso. Né? E o problema é que normalmente a gente tenta aprender as coisas pelas exceções, né? Então tem uma exceção, tem um CST 04, que é quando você vende a mercadoria com alíquota zero de PIS e COFINS. Aí o cara quer entender isso. Só que para entender isso, ele precisa entender como é que funciona a tributação normal. Não, mas é porque isso aí eu não quero saber não, porque eu só estou com um problema aqui agora. Aí ele vai pegando um pedaço aqui, um pedaço ali, um pedaço ali, e depois fica uma confusão na cabeça, tudo solto na cabeça dessa pessoa. E aí fica difícil dessa pessoa aprender. Então, para eu aprender sobre automação fiscal nesse contexto, vai ser mais difícil. Entende? Então, por isso que eu sempre bato aqui na tecla. Nós somos profissionais da área fiscal tributária com um pouco de conhecimento em programação. E aí, quando esses profissionais que a gente está começando a formar aqui na escola começarem a crescer e a se tornarem muitos, e os resultados que esses profissionais são capazes de gerar dentro das empresas começarem a ficar mais evidentes, a gente vai ter um boom desses profissionais como a gente está vendo hoje no mercado de programação. Um bom profissional, um bom resolvedor de problemas vai ser muito valioso no mercado. Por quê? Por causa da formação acadêmica dele, do conhecimento que ele tem? Não, por causa do tipo de resultado que ele consegue gerar na empresa onde ele está inserido. Pode ser, a gente encerra aqui. Fechou. E é isso, gente. Nós agora não é um convite para acompanhar, mas para assistir essa série que a gente está fechando hoje, de 10 lives, de aquecimento para a Semana da Automação Fiscal. A gente discutiu diferentes contextos em torno da automação fiscal, das oportunidades que são gigantescas, e isso vai ficar ainda mais presente na Semana da Automação Fiscal, né? Perfeito. Nosso evento, né, online gratuito, que vai acontecer de 13 a 17 de março, e lá a gente vai mostrar para vocês como transformar os problemas da área fiscal e tributária em soluções automatizadas e como utilizar esse conhecimento para conseguir esses benefícios que a gente citou aqui ao longo desse podcast de hoje. Então, vai lá, clica, se inscreve e a gente se vê lá na Semana da Automação Fiscal, que já vai começar na próxima segunda-feira. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.